Depois dos 60 anos, muitos acreditam que tomar vitaminas diariamente é uma escolha inteligente para proteger a saúde. Um comprimido para os ossos, outro para o coração, talvez mais um para dar energia. Parece simples, mas a verdade que quase ninguém conta pode te surpreender. Algumas das vitaminas que você ingere todos os dias podem, na verdade, estar prejudicando o seu corpo em silêncio, deixando você mais fraco, cansado e até aumentando o risco de problemas graves. Estudos recentes revelam que certos suplementos, tão populares entre os idosos, podem se acumular no organismo, sobrecarregar o fígado, enrijecer as artérias e elevar as chances de AVC ou danos nos nervos. Isso acontece porque, com o passar dos anos, o corpo muda. O fígado já não filtra as toxinas com a mesma eficiência, os rins perdem parte da capacidade de eliminar excessos, os nervos se tornam mais frágeis e os vasos sanguíneos menos resistentes. O que parecia saudável aos 40 pode se transformar em uma armadilha silenciosa aos 65. É por isso que conhecer os riscos é essencial para evitar problemas sérios. Entre os exemplos mais preocupantes está a vitamina A, especialmente na forma de retinol, presente em muitos multivitamínicos e suplementos comuns. Embora seja conhecida por beneficiar os olhos, a pele e a imunidade, após os 60 anos o consumo exagerado pode se tornar perigoso. Ao contrário de vitaminas como a C e as do complexo B, que são eliminadas facilmente pela urina, a vitamina A é lipossolúvel, o que significa que ela se acumula no fígado e nas células de gordura. Com o envelhecimento, o organismo reduz sua capacidade de processar esse excesso, permitindo que ele se deposite lentamente no corpo, até atingir níveis que podem causar intoxicação. Os sinais desse acúmulo muitas vezes são confundidos com sintomas do envelhecimento: pele ressecada, cabelos quebradiços, tontura, visão turva, dores nas articulações, rigidez muscular e fadiga constante. Mas os riscos vão além. Pesquisas recentes apontam que níveis elevados de vitamina A estão associados a um aumento significativo no risco de desenvolver fibrilação atrial, uma alteração no ritmo cardíaco que pode elevar drasticamente as chances de derrame cerebral em pessoas acima dos 65 anos. O problema é que muitos suplementos ultrapassam a dose segura sem que as pessoas percebam. Valores acima de 700 microgramas por dia para mulheres e 900 microgramas para homens já são considerados perigosos, e a maioria dos multivitamínicos para idosos contém quantidades que excedem esse limite. Por isso, mais do que nunca, é essencial conhecer o que você está consumindo e avaliar se as vitaminas que fazem parte da sua rotina estão realmente cuidando da sua saúde ou, silenciosamente, trazendo riscos para a sua vida. A boa notícia é que você não precisa eliminar a vitamina A da sua vida. O segredo está na forma certa de consumi-la. O beta-caroteno, presente naturalmente em alimentos como batata doce, cenoura, espinafre e ovos, é uma alternativa segura e inteligente. Diferente do retinol, que pode se acumular no organismo e causar sobrecarga, o beta-caroteno é convertido pelo corpo em vitamina A somente quando existe real necessidade. É como se fosse um reservatório inteligente. Ele só se enche quando o organismo pede, evitando os riscos de excesso. Por isso, se você tem mais de 60 anos, é importante dar uma olhada atenta nos rótulos dos suplementos que consome. Caso encontre retinol ou palmitato de retinila, talvez seja o momento de repensar sua escolha e priorizar fontes naturais, deixando que o corpo determine o quanto realmente precisa. Afinal, cuidar da saúde nessa fase não significa acumular cada vez mais comprimidos, mas sim fazer escolhas conscientes e adequadas para o seu organismo. Outro ponto de atenção importante envolve o consumo de suplementos de ferro. Durante muito tempo, eles foram vistos como aliados contra o cansaço, a fraqueza, unhas quebradiças e pele pálida. Por décadas, foram recomendados como solução para recuperar a energia. Mas a realidade para quem já passou dos 60 anos pode ser bem diferente do que se imagina. O ferro, ao contrário de algumas vitaminas que o corpo elimina com facilidade, não sai tão facilmente do organismo. Ele se acumula no fígado, no coração e no pâncreas, e quando a quantidade ingerida ultrapassa o necessário, o excesso pode se tornar prejudicial. Pense nele como a ferrugem que se forma lentamente dentro de um cano.
O acúmulo vai corroendo silenciosamente, sem que a pessoa perceba os efeitos imediatos. Com o passar dos anos, o risco aumenta porque homens deixam de perder ferro após a puberdade, e no caso das mulheres, a menopausa também interrompe esse processo natural. Isso significa que, a menos que exista um diagnóstico médico indicando deficiência ou uma condição específica que justifique a reposição, a maioria dos idosos não precisa de suplementação extra. Pesquisas recentes mostram que o excesso de ferro pode acelerar o envelhecimento celular, aumentar o risco de doenças cardíacas, prejudicar o fígado e até favorecer o desenvolvimento de problemas neurológicos, como a demência. E o mais preocupante é que os sinais de sobrecarga de ferro costumam ser sutis, muitas vezes confundidos com os sintomas normais do envelhecimento: cansaço constante, dores articulares, rigidez, lapsos de memória, palpitações e alterações no ritmo cardíaco. O grande desafio é que muitos multivitamínicos voltados para pessoas com mais de 60 anos ainda contêm ferro em sua composição, mesmo quando a maioria não precisa dele. Por isso, conhecer o que você está consumindo e entender como cada nutriente atua no organismo pode fazer toda a diferença para manter a saúde, a energia e a clareza mental ao longo dos anos. Apesar de muitos acreditarem que a suplementação de ferro é essencial, a verdade é que a maioria dos adultos com mais de 60 anos não precisa dele. Continuar consumindo suplementos ricos em ferro, somando-os a uma alimentação que já inclui carnes vermelhas, feijões e cereais fortificados, pode gerar um acúmulo perigoso no organismo. O primeiro passo é simples: observar os rótulos. Se o seu multivitamínico contém ferro e você não tem um diagnóstico médico que comprove deficiência, é hora de repensar sua escolha. Conversar com um profissional de saúde e solicitar exames, como a dosagem de ferritina ou a saturação de transferrina, pode mostrar com clareza se os seus níveis estão adequados ou elevados. Em muitos casos, a melhor alternativa é optar por suplementos sem ferro, especialmente os desenvolvidos para quem já passou dos 60, permitindo que o corpo receba apenas o que realmente precisa. Uma dieta equilibrada, rica em carnes magras, folhas verdes e leguminosas, geralmente é suficiente para manter os níveis estáveis, sem sobrecarregar os órgãos. É importante lembrar que o ferro é fundamental durante a juventude, quando o corpo perde sangue regularmente, mas com o passar dos anos, esse cenário muda. O que antes era necessário pode se transformar em um risco silencioso, acelerando o envelhecimento celular, prejudicando a memória, afetando o coração e comprometendo órgãos vitais. A verdadeira energia depois dos 60 não vem de comprimidos estimulantes, mas sim do cuidado com os órgãos, da redução da inflamação e do equilíbrio entre o que o corpo consome e o que realmente necessita. Outro ponto de atenção está nos suplementos de cálcio, por muito tempo considerados indispensáveis para manter os ossos fortes e prevenir fraturas. Durante décadas, idosos foram incentivados a consumi-los diariamente, mas estudos recentes revelam que o uso excessivo pode trazer mais prejuízos do que benefícios. O problema surge porque, com o envelhecimento, o corpo passa a absorver o cálcio de forma menos eficiente. Quando a quantidade ingerida ultrapassa a capacidade de utilização, o excesso não desaparece. Ele se deposita onde não deveria. Parte desse cálcio pode se acumular nas artérias, tornando os vasos mais rígidos e aumentando o risco de infarto. Outra parte pode se alojar nas articulações, contribuindo para dores, inchaço e rigidez, além de se acumular em tecidos moles, causando calcificações difíceis de reverter. O mais preocupante é que muitos desses efeitos acontecem de forma silenciosa. Pequenos sinais como desconforto digestivo, sensação de inchaço, cansaço, dificuldade de concentração e dores nas articulações costumam ser os primeiros indícios. Com o tempo, o excesso pode levar a problemas mais graves, como aumento do risco de AVC, pedras nos rins, prejuízo na absorção de nutrientes essenciais, como zinco, magnésio e ferro, e, ironicamente, pode não fortalecer os ossos como prometido. Isso acontece porque o cálcio, sozinho, não funciona como deveria. Ele precisa de outros nutrientes parceiros que ajudem o corpo a direcioná-lo para o lugar certo.
Sem essa combinação, o que deveria proteger pode acabar causando mais danos do que benefícios. Para manter a saúde dos ossos depois dos 60 anos, não basta apenas ingerir cálcio. É preciso entender como o corpo realmente utiliza esse nutriente. O segredo está no equilíbrio entre os elementos que trabalham juntos para que o cálcio vá para o lugar certo. A vitamina D3 ajuda o intestino a absorver o cálcio e direcioná-lo para a corrente sanguínea, enquanto a vitamina K2 atua como uma espécie de guia, levando o mineral até os ossos e evitando que ele se deposite nas artérias. Já o magnésio regula esse processo, garantindo que o cálcio não endureça tecidos e nem sobrecarregue órgãos. Quando o consumo é feito apenas com comprimidos isolados de cálcio, sem a presença desses aliados, o corpo fica sem orientação, e o excesso pode acabar indo para onde não deveria. A melhor alternativa está nos alimentos. Verduras de folhas escuras, sardinhas com espinhas, iogurte, amêndoas e sementes de chia fornecem cálcio de forma natural e fácil de absorver. Caso a suplementação seja realmente necessária, ela deve ser feita com orientação e sempre associada a vitaminas como D3, K2 e magnésio, permitindo que o organismo aproveite os benefícios sem causar sobrecarga. Além disso, movimentar o corpo é tão importante quanto se alimentar bem. Exercícios que envolvem impacto e sustentação de peso ajudam a fortalecer a estrutura óssea de forma segura e eficaz. É essencial também avaliar a quantidade total de cálcio consumida. Muitas pessoas tomam suplementos que fornecem entre 500 mg e 1.000 mg por dia, sem perceber que a alimentação já oferece uma boa parte desse valor, o que pode levar ao excesso. O cálcio continua sendo indispensável, mas não da forma como muitas pessoas foram ensinadas. Quando consumido sozinho e em doses elevadas, pode obstruir artérias, enrijecer articulações e aumentar o risco de doenças cardíacas. A verdadeira saúde dos ossos vem do equilíbrio. Obter cálcio através dos alimentos, combiná-lo com os nutrientes certos e manter o corpo ativo. Outro cuidado importante envolve a vitamina B6, frequentemente associada ao aumento de energia e à saúde dos nervos. Por ser solúvel em água, muitos acreditam que não há risco de exagerar, mas a realidade é bem diferente, especialmente após os 60 anos. Quando consumida em doses elevadas, a B6 se acumula no tecido nervoso, podendo se tornar tóxica e danificar justamente aquilo que deveria proteger. Isso acontece porque, com o envelhecimento, o fígado processa toxinas mais lentamente e os nervos se tornam naturalmente mais sensíveis. Estudos mostram que idosos que consomem altas doses da vitamina têm um risco significativamente maior de desenvolver sintomas de lesão nos nervos. O problema é que os sinais dessa toxicidade costumam ser confundidos com o envelhecimento natural, formigamento nas mãos e nos pés, sensação de dormência ou queimação, dificuldades de equilíbrio, quedas frequentes, fraqueza muscular, fadiga constante e até lapsos de memória. Muitas vezes, acredita-se que tudo isso seja apenas a idade chegando, quando na verdade pode ser o efeito silencioso do excesso de B6. Para se ter uma ideia, o limite considerado seguro é de 100 mg por dia, mas até mesmo doses de 50 mg, quando usadas de forma contínua, já foram associadas a danos neurológicos. O risco aumenta ainda mais porque muitos suplementos e fórmulas de energia contêm concentrações muito acima do necessário, e quando somadas ao consumo de multivitamínicos e alimentos fortificados, podem levar a uma overdose sem que a pessoa perceba. Grão de bico, atum, peito de peru, bananas e outros alimentos naturais já oferecem a quantidade ideal de vitamina B6 que o corpo precisa para funcionar bem. A verdade é que depois dos 60 anos, as necessidades diárias são bem menores do que muitos imaginam. Cerca de 1,5 mg para mulheres e 1,7 mg para homens são suficientes para manter os nervos saudáveis. Por isso, é fundamental verificar os rótulos dos suplementos. Se o seu multivitamínico ou fórmula para suporte dos nervos contém mais de 5 a 10 mg por dose, é sinal de que pode estar ingerindo muito mais do que o necessário. Em casos de dúvida, o ideal é conversar com um profissional de saúde e realizar exames específicos para medir os níveis da vitamina no sangue.
Não vale a pena tomar doses elevadas por precaução, pois o excesso, em vez de trazer benefícios, pode comprometer a mobilidade, o equilíbrio e até a independência. O segredo está na moderação. A vitamina B6 é essencial, mas exagerar pode prejudicar seriamente o sistema nervoso. Muitas pessoas consomem doses elevadas acreditando estar ganhando energia, mas acabam causando mais riscos do que proteção. A escolha mais segura é sempre priorizar fontes naturais e permitir que o corpo utilize exatamente o que precisa, sem sobrecarga. Nesse caso, mais não significa melhor. Mais pode ser perigoso. Compreender esses riscos é apenas o primeiro passo. Evitar o excesso de vitaminas que podem prejudicar o organismo é importante. Mas o verdadeiro caminho para envelhecer com saúde não está apenas em cortar os suplementos errados, e sim em nutrir o corpo com aquilo que ele realmente necessita. Existem vitaminas e minerais capazes de restaurar a força, proteger o coração, melhorar a memória e até prolongar a longevidade. E o melhor, esses benefícios são respaldados por pesquisas sólidas. Alguns nutrientes têm relação direta com a redução do risco de doenças graves e até com o aumento da expectativa de vida. Um dos minerais mais importantes e que muitas pessoas depois dos 60 têm em níveis abaixo do ideal é o magnésio. Ele desempenha um papel essencial no funcionamento do organismo, participando de mais de 300 processos diferentes no corpo, mas a deficiência geralmente passa despercebida. Os sinais são sutis e muitas vezes confundidos com o envelhecimento natural. Dificuldade para dormir, câimbras musculares à noite, cansaço inexplicável e até alterações nos batimentos cardíacos. Pesquisas mostram que todos esses sintomas podem estar ligados à falta de magnésio, e ignorá-los pode significar conviver com desconfortos que poderiam ser evitados com ajustes simples na alimentação. Esse mineral é responsável por manter o ritmo do coração estável, ajudar os músculos a contrair e relaxar de forma equilibrada, apoiar a saúde dos nervos e do cérebro, regular os níveis de açúcar no sangue e contribuir para a sensibilidade à insulina. Além disso, ele desempenha um papel essencial na saúde dos ossos, trabalhando em conjunto com o cálcio e a vitamina D para mantê-los fortes e resistentes. Sem ele, o corpo pode perder parte de sua capacidade de funcionar com eficiência, comprometendo desde a energia até a vitalidade no dia a dia. Com o passar dos anos, o corpo vai perdendo a capacidade natural de absorver magnésio dos alimentos, e isso se torna ainda mais preocupante porque muitos medicamentos de uso comum na terceira idade, como aqueles para pressão alta, refluxo ou diuréticos, aceleram a eliminação desse mineral do organismo. Isso significa que, mesmo com uma alimentação equilibrada, os níveis podem cair silenciosamente ano após ano. A deficiência de magnésio pode trazer consequências sérias e, muitas vezes, imperceptíveis no início. Pesquisas recentes mostram que níveis baixos desse mineral estão associados a um risco 50% maior de desenvolver arritmias e batimentos cardíacos irregulares, aumentando consideravelmente as chances de AVC. Além disso, a falta de magnésio está ligada a maior probabilidade de perda de memória, risco elevado de demência, maior propensão ao diabetes tipo 2 e níveis mais altos de inflamação crônica, um dos fatores que aceleram o envelhecimento. Não é à toa que muitos especialistas o consideram um dos nutrientes mais subestimados para quem já passou dos 60. A boa notícia é que restaurar os níveis de magnésio pode transformar a saúde de forma profunda. Muitas pessoas relatam melhorias significativas no sono, menos câimbras musculares, noites mais tranquilas, memória mais nítida, concentração renovada, humor mais equilibrado e níveis de energia mais estáveis. Também são observadas melhor coordenação, maior firmeza nos movimentos e redução no risco de quedas. No entanto, nem todos os suplementos de magnésio oferecem os mesmos benefícios. Algumas formas, como o óxido de magnésio, têm baixa absorção e podem causar desconfortos digestivos, enquanto opções como glicinato, citrato ou malato são mais suaves para o estômago e muito mais eficazes. Para a maioria das pessoas, a dose ideal fica entre 250 e 400 mg por dia, sempre considerando a dieta e as condições de saúde individuais. Ainda assim, os alimentos não devem ser esquecidos. Espinafre, couve, sementes de abóbora, amêndoas, abacate, feijão preto,
lentilhas e até o chocolate amargo, quando consumidos com moderação, são excelentes fontes de magnésio. Porém, devido ao empobrecimento dos solos, muitas vezes a alimentação sozinha não consegue suprir toda a necessidade, e a suplementação orientada pode fazer toda a diferença para o equilíbrio do organismo. O magnésio pode não ser o nutriente mais comentado, mas na prática é um verdadeiro aliado silencioso na prevenção de inúmeros problemas que costumam ser atribuídos ao envelhecimento natural. Ajustar os níveis desse mineral pode melhorar o sono, aliviar desconfortos e devolver energia e clareza mental. Outro nutriente que ganha importância com o avanço da idade é a vitamina D3, conhecida como a vitamina do sol. Ela funciona como um interruptor central que influencia diversos sistemas do organismo, ajudando a manter os ossos fortes, a imunidade ativa e o cérebro saudável. Porém, após os 65 anos, a produção natural dessa vitamina cai mais de 50%, principalmente porque a pele perde eficiência na conversão da luz solar em vitamina D3. O cenário se agrava pelo fato de muitas pessoas passarem mais tempo em ambientes fechados, usarem protetores solares com frequência ou viverem em regiões com menor incidência de sol. Tudo isso contribui para que a deficiência seja extremamente comum nessa fase da vida. A vitamina D3 não atua apenas na saúde dos ossos, embora seja essencial para prevenir fraturas e manter a densidade óssea. Ela funciona mais como um regulador geral, influenciando praticamente todos os sistemas do corpo. Trabalhando em conjunto com o cálcio e a vitamina K2, ela contribui para a saúde óssea, protege o sistema imunológico e ajuda a manter as funções cerebrais ativas e equilibradas. Sem níveis adequados, não apenas os ossos sofrem, mas também a memória, a disposição e até o humor podem ser afetados, tornando essa vitamina indispensável para quem busca envelhecer com força, vitalidade e autonomia. A falta de vitamina D3 afeta muito mais do que se imagina. Quando os níveis estão baixos, os músculos enfraquecem, a imunidade cai e o risco de quedas aumenta, comprometendo a independência e a qualidade de vida. Essa vitamina também influencia diretamente a saúde do cérebro, ajudando na memória, no equilíbrio emocional e na manutenção das funções cognitivas. Estudos recentes mostram que pessoas com deficiência de vitamina D têm um risco até 50% maior de desenvolver infecções respiratórias e uma probabilidade 30% mais alta de morte por diferentes causas, incluindo doenças cardíacas, diabetes e demência. O problema é que a maioria nem percebe que está com deficiência, porque os sintomas são sutis e facilmente confundidos com sinais naturais do envelhecimento. Cansaço constante, desânimo, quedas frequentes, dores musculares, ossos frágeis, infecções repetidas e recuperação lenta de doenças. Muitas vezes, atribui-se tudo isso à idade, quando na verdade pode ser apenas a falta de vitamina D3. Para restaurar os níveis de forma segura, é importante entender que a maioria dos multivitamínicos comuns oferece doses muito baixas, geralmente entre 400 e 800 UI, enquanto estudos indicam que pessoas acima dos 60 anos geralmente precisam de 1.000 a 2.000 UI por dia, para manter índices saudáveis no sangue. Além disso, a forma mais eficaz é a vitamina D3, também chamada colecalciferol, pois tem uma absorção melhor do que a D2. Uma dica essencial é sempre consumi-la junto com refeições que contenham gorduras boas, como azeite, abacate ou peixes gordurosos, pois, sendo lipossolúvel, a absorção melhora bastante. Em casos de deficiência confirmada, pode ser necessário utilizar doses mais altas por um período determinado, sempre com orientação profissional. Embora a exposição ao sol ainda seja importante, os alimentos também podem ajudar. Salmão, sardinha, cavala, gema de ovo e alguns alimentos fortificados são boas fontes. No entanto, para quem já passou dos 60, só a dieta e a luz solar, na maioria das vezes, não são suficientes, e a suplementação consciente acaba sendo necessária. Com níveis adequados de vitamina D3, muitos relatam sentir mais energia, força, equilíbrio e até melhora no humor em poucas semanas.
Outro nutriente fundamental para quem deseja envelhecer com saúde é a vitamina B12. Se a D3 funciona como um escudo protetor, a B12 age como uma faísca que mantém o corpo em movimento. Ela é essencial para a saúde do cérebro, para a produção de células do sangue e para a comunicação entre os nervos e os músculos. A carência dessa vitamina é mais comum do que se pensa. Até 1 em cada 4 idosos pode apresentar deficiência sem perceber. Isso acontece porque, com o envelhecimento, o estômago produz menos ácido, o que dificulta a separação da B12 dos alimentos durante a digestão. Além disso, o uso frequente de medicamentos comuns, como aqueles para refluxo, diabetes ou controle gástrico, pode reduzir ainda mais a absorção. Assim, mesmo quem consome ovos, laticínios, frango ou carne regularmente, pode não estar aproveitando o suficiente da vitamina. A B12 atua diretamente em 3 áreas essenciais. Para o cérebro, protege os neurônios, evita a redução do volume cerebral e preserva a clareza mental. No sangue, participa da produção de glóbulos vermelhos, prevenindo a anemia e o cansaço extremo. Já para os músculos, é indispensável, pois permite que os nervos transmitam corretamente os sinais, garantindo força, equilíbrio e estabilidade. Por isso, a deficiência não provoca apenas fadiga, ela pode causar fraqueza nas pernas, desequilíbrios, esquecimentos e até sintomas semelhantes aos de problemas neurológicos graves. Manter níveis adequados de vitamina B12 é, portanto, uma das chaves para preservar a energia, a autonomia e a saúde física e mental depois dos 60 anos. A deficiência de vitamina B12 pode se disfarçar de várias formas, imitando sintomas de demência, depressão e até problemas nos nervos, como a neuropatia. Muitos acreditam que tudo isso faz parte do envelhecimento natural, mas na realidade, trata-se de um problema corrigível. Os sinais costumam surgir de forma silenciosa e gradual. Cansaço persistente, fraqueza, falhas de memória, dificuldade de concentração, formigamento ou dormência nas mãos e nos pés, desequilíbrio, quedas frequentes, unhas quebradiças e até palidez na pele. Quando não tratada, a deficiência pode levar a danos irreversíveis nos nervos, o que reforça a importância de avaliar os níveis dessa vitamina regularmente, principalmente após os 60 anos. Para restaurar a B12 de forma segura, a recomendação é consumir entre 500 e 1.000 microgramas por dia. Doses muito superiores àquelas presentes na maioria dos multivitamínicos comuns. Também é importante escolher a forma certa, como metilcobalamina ou cianocobalamina, que possuem melhor absorção em organismos mais envelhecidos. Além disso, existem maneiras de potencializar o aproveitamento. Comprimidos sublinguais, que dissolvem sob a língua e passam direto para a corrente sanguínea, são mais eficazes do que cápsulas tradicionais. Em casos mais graves de deficiência, pode ser necessário recorrer a aplicações orientadas por um profissional de saúde. Mesmo que alimentos como peixes, ovos, laticínios e carnes magras sejam boas fontes de vitamina B12, o corpo de muitas pessoas acima dos 60 anos já não consegue absorver o suficiente apenas pela alimentação, devido à menor produção de ácido no estômago. A boa notícia é que a B12 é hidrossolúvel, o que significa que o excesso é eliminado naturalmente pelo organismo, tornando o risco de sobrecarga extremamente raro. Outro nutriente indispensável para quem deseja envelhecer com mais saúde e qualidade de vida são os ácidos graxos ômega 3, especialmente os tipos EPA e DHA. Eles não apenas fortalecem o corpo, como também podem prolongar a vida. Estudos envolvendo milhares de pessoas mostram que níveis adequados de ômega 3 no sangue estão associados a uma redução significativa no risco de morte por diferentes causas, incluindo problemas cardíacos, derrames e declínio cognitivo. Isso porque, ao longo dos anos, a inflamação silenciosa passa a ser um dos maiores inimigos da saúde, contribuindo para o enrijecimento das artérias, a perda de massa muscular, o desgaste das articulações e a degeneração cerebral. O ômega 3 atua em várias frentes essenciais. Para o coração, ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos, diminui a chance de arritmias e mantém os vasos sanguíneos mais flexíveis. No cérebro, o DHA
um dos principais componentes da gordura presente no tecido cerebral, protege a memória, melhora o foco e estabiliza o humor. Nas articulações, esses ácidos ajudam a reduzir dores, rigidez e inflamações, favorecendo a mobilidade e a independência. Além disso, diversas pesquisas mostram que o consumo adequado de ômega 3 pode retardar o envelhecimento celular, protegendo estruturas importantes do DNA e contribuindo para que o corpo e a mente se mantenham ativos por mais tempo. O problema é que a deficiência de ômega 3 é muito comum. Estima-se que a maioria dos adultos acima dos 60 anos não consome quantidades suficientes desse nutriente, o que acaba deixando o organismo mais vulnerável a doenças e acelerando os sinais do envelhecimento. Por isso, incluir fontes ricas em ômega 3 na rotina, seja por meio da alimentação ou suplementação orientada, pode fazer toda a diferença para manter a saúde do coração, da mente, dos músculos e das articulações, permitindo que os anos sejam vividos com mais disposição, equilíbrio e bem-estar. Muitas pessoas acima dos 60 anos não consomem a quantidade necessária de peixes ricos em ômega 3, e isso se torna ainda mais preocupante porque a alimentação moderna, repleta de produtos ultraprocessados e óleos vegetais industrializados, aumenta o consumo de ômega 6, criando um desequilíbrio que favorece a inflamação no corpo. Esse excesso de inflamação afeta diretamente as articulações, provoca dores crônicas, prejudica a clareza mental, sobrecarrega o coração e acelera o envelhecimento. Por isso, manter um bom nível de ômega 3 se torna essencial para preservar a saúde e a vitalidade. A primeira estratégia é incluir mais peixes gordurosos na dieta, como salmão, sardinha, cavala e anchovas, consumindo-os ao menos 2 a 3 vezes por semana. A segunda é avaliar a necessidade de suplementação, optando por produtos de qualidade que forneçam, no mínimo, 1000 mg diários de EPA e DHA combinados. Em casos específicos, principalmente para quem enfrenta problemas cardíacos ou inflamatórios, doses maiores podem ser recomendadas por profissionais de saúde. Também é importante verificar a pureza e a segurança dos suplementos escolhidos, dando preferência a opções livres de metais pesados e com boa absorção. Sempre que possível, consuma o ômega 3 junto com refeições que incluam gorduras saudáveis, como abacate, azeite de oliva ou castanhas, para melhorar a assimilação pelo organismo. Para quem não consome peixes, seja por restrição alimentar ou alergia, há alternativas de origem vegetal, como suplementos à base de algas, que fornecem DHA diretamente. Outros alimentos, como sementes de chia, linhaça, nozes e ovos enriquecidos, também são boas fontes, mas, na maioria das vezes, apenas a alimentação não consegue suprir níveis terapêuticos ideais e a suplementação orientada se torna necessária. O ômega 3 é como um escudo silencioso, protegendo o cérebro, o coração, as articulações e até a capacidade de manter a independência com o passar dos anos. Ele não apenas contribui para viver mais, mas para viver melhor, com mais força, energia e qualidade de vida. Depois de conhecer todos esses detalhes, fica claro que nem todas as vitaminas e suplementos atuam a nosso favor. Alguns, como a vitamina A em excesso, o ferro desnecessário, o cálcio isolado e a vitamina B6 em doses altas, podem silenciosamente prejudicar o corpo, acelerando o envelhecimento, aumentando riscos cardíacos e até comprometendo o sistema nervoso. Por outro lado, escolher os nutrientes certos pode transformar completamente a saúde. Magnésio, vitamina D3, vitamina B12 e ômega 3 oferecem ao corpo o suporte ideal para manter ossos mais fortes, mente ativa, coração equilibrado e energia renovada. A grande diferença entre perder vitalidade e manter-se saudável não está apenas na passagem do tempo, mas principalmente nas escolhas feitas todos os dias. Cada refeição, cada suplemento e cada hábito contribuem para construir um futuro com mais força ou mais fragilidade. O envelhecimento é inevitável, mas viver com limitações não precisa ser. Com as decisões corretas, é possível manter o corpo funcionando com equilíbrio, a mente lúcida e a energia viva por muito mais tempo.
Cuidar da saúde não é sobre exagerar em pílulas, mas sim sobre saber exatamente o que o seu organismo precisa. O futuro não está definido. Ele é escrito agora, com cada escolha feita hoje. E, com os nutrientes certos, os melhores anos da sua vida ainda podem estar por vir.